Olá a todos, professor Bill Farney aqui em mais uma videoaula. Eu gostaria de agradecer o apoio que eu tenho tido aí dos meus alunos e ex-alunos e amigos e outros colegas docentes quanto à iniciativa de fazer videoaulas aqui no canal. E isso tem fortalecido aí essa ideia de poder levar com maior facilidade o conhecimento e divulgar as boas práticas da engenharia. Então, que o nosso canal se fortaleça cada vez mais. Eu vou mostrar para vocês hoje a modelagem de uma treliça que se enquadra aí no conjunto, no grupo de estruturas planas reticuladas, que são aquelas estruturas compostas por nós e barras e contidas no plano, e, por consequência, as ações nessa estrutura também contidas no mesmo plano, né? Bom, aqui eu tenho uma treliça retirada de um livro de estrutura metálica. Essa treliça, né, a disposição dos elementos não foi eu que determinei, e vou pegar ela como exemplo e vou usar a ferramenta para celular, que é o aplicativo SWFEA 2D Frame, que apesar desse nome comprido e complicado, ele é um aplicativo muito interessante, que eu sempre recomendo. Eu descobri há pouco tempo e eu tenho usado muito nas aulas na graduação e na pós-graduação. E eu recomendo, é um aplicativo muito simples que faz o papel aí do software F-Tool, que é uma das ferramentas mais famosas aí para análise desse tipo de estrutura. E a vantagem, né, é de ter isso no celular, né, de você conseguir fazer uma análise estrutural, pelo menos das estruturas mais simples, em qualquer lugar que você estiver. E isso me fascina bastante. Então eu quero compartilhar aqui com vocês como que seria o procedimento desta modelagem. Então eu peguei aqui essa treliça que já está com os elementos definidos, né? Não é objetivo dessa videoaula a definição da posição das diagonais, montantes e banzos. E eu fiz uma numeração aqui do nó 1 até o nó 18, sendo que no nó 1 nós temos um apoio de segundo gênero, restrição em x e y, e no nó 17 um apoio de primeiro gênero, uma restrição apenas no sentido vertical no eixo y. Bom, eu já tenho algumas medidas aqui, né, do nó 1 até o nó 3, por exemplo, 2,5 metros, do nó 2 ao nó 4, 2,588, e eu já fiz o cálculo aqui, como a inclinação proposta dessa treliça é de 15 graus, nós já temos as dimensões dos montantes e das diagonais saindo aí por trigonometria. Então, para otimizar um pouco o tempo, eu já fiz essa continha, de modo que eu já tenho coordenadas desses pontos, né, que podem ser facilmente obtidas por vocês. Bom, além disso, nós teremos um carregamento concentrado, né, vertical para baixo, nos nós do banzo superior, simulando aí uma carga acidental, por exemplo, proveniente da cobertura. Bom, focando então na modelagem, eu queria mostrar para vocês então aqui o nosso aplicativo, na minha pastinha aqui de engenharia, é este primeirão aqui, né, o FEA 2D Frame, né, eu gosto de chamar isso de FEA 2D, vou acioná-lo aqui, a treliça inclusive já está pronta aqui, né, vamos fazer uma nova. Vamos chamar aqui de treliça curso, Vamos criar, então, um novo modelo. Bom, aqui já compõe aqui algumas estruturas que eu já tenho modelado, né? Então, você vai ficando com um banco aí de dados, né? de projetos que você modelou. Vou fechar aqui no xizinho.
Essa tela aqui é uma tela muito bacana, né? É um quadriculado que ajuda demais. Então, percebam que, pinçando aqui com os dedos, né? Eu consigo dar um zoom e consigo afastar o zoom também. Essas duas linhas um pouco mais espessas indicam aí os eixos principais, de modo que no cruzamento delas a gente tem o 00, que é por onde eu vou começar o nosso nó 1, para que o sistema de coordenadas fique fácil aí da gente modelar, tá bom? Bom, então aqui como é que a gente pode proceder? Eu venho aqui nesse menu aqui superior, nós temos nó, nós temos barra, nós temos as condições de contorno, os apoios, aqui o menu de carregamentos e aqui o menu de resultados. Então, se eu clicar aqui nessa bolinha com sinalzinho de mais e clicar em algum ponto, ele vai me fazer já um primeiro nó. Então, eu vou clicar aqui no 00 para que ele já nos dê aí o nó 1 lá da nossa estrutura. Seguindo aquela numeração, o nó 2 ele é aqui vertical, né? Ele é alinhado com o nó 1 e ele tem uma distância para o nó 1 de 90 centímetros. Bom, aqui nesse quadriculado, se vocês observarem, eu tenho 0 e tenho 2. Eu posso regulando isso aqui, pinçando, dando um zoom. Mas aqui ele está regulado aqui como 2. Então, eu posso clicar lá no 2, por exemplo, é um jeito de fazer. Se eu clicar lá no nozinho de novo, com o maisinho, e clicar aqui, eu tenho nó. Só que nesse momento ele está com 2 metros de distância. Então, eu posso clicar em qualquer lugar e depois, pressionando em cima do nó 2, com um pouco, né, esperando aí alguns segundos, ele abre uma telinha de edição, onde eu posso tranquilamente editar aqui 0.9. E vou editar. Então, reparem que ele ajustou, né, o nosso nó. Então, a princípio, vocês podem clicar em qualquer lugar e depois, segurando em cima do nó, né, sem acionar nenhum comando, ele abre uma possibilidade de edição. O nosso nó 3, ele é um nó paralelo aqui, alinhado na horizontal com o nó 1, a uma distância de 2,5 metros. Se fosse a 2 metros, eu já teria o ponto aqui para clicar. Só que no 2,5 que eu não consigo, porque ele faz só no cruzamento dos eixos. Então, eu posso usar a mesma estratégia. Eu posso clicar aqui no 2 e depois, sem acionar nenhum outro comando, segurar firme aqui em cima do nó 3 e rapidamente ele me abre um menu que eu posso colocar 2.5. Né? E coloco o próximo aqui e concluo. Né, 2.5 para x e 0 para y. Então, reparem que ele ajustou o nó 3. Então, é uma forma bem interessante e rápida. Você pode clicar em qualquer lugar e depois, segurando em cima do nó, você pode fazer esse ajuste. Bom, nós temos aqui agora o nó 4, que ele é paralelo na vertical, né? Ele é alinhado na vertical com o nó 3. E a distância aqui desse nó, ele é 1,57 m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, eu vou criar esse nó aqui em algum lugar qualquer, vou segurar sobre ele e vou falar o seguinte, que em x ele é 2,5 e em y ele é 1,57. Igual eu falei para vocês, são medidas verticais que eu já calculei, né, junto com as diagonais, por trigonometria, né, para o vídeo não ficar muito extenso. De modo que o nó 4 fica lá. Em relação ao 00, que é o nó 1, reparem, 2,5 para x, 1,57 para y, e eu começo a ter já o alinhamento do banzo superior entre o nó 2 e o nó 4 e daí por diante. O nosso nó 5, ele é alinhado na horizontal com o nó 3, distante 2,5 do nó 3.
Então, se ele está aqui no 2,5, ele vai no 5. E o 5 eu tenho já o eixo 5 aqui para clicar. Então, o nó 5 ele não vai ter segredo nenhum e não vai precisar de ajuste. O nó 6, ele já é alinhado com o nó 5 aqui na vertical. Ele vai ter uma medida de 2,24 em Y, de modo que eu vou criar um nó aqui já no 5, só que eu preciso editar aqui a medida em Y. Então, eu seguro em cima do nó 6, 5 para X e 2,24 para Y. Então, ele ajustou lá para nós o nó 6. O nó 7, ele é o nó alinhado aqui com o nó 5, e ele está a mais 2,5, né? Então, ele está a 7,5. Então, repare, eu vou criar esse nó aqui no 7 e vou ajustá-lo segurando em cima dele com 7,5. E 0 para Y, porque eu quero, ele faz parte do banzo inferior da nossa tesoura. O nó 8, ele tem uma medida alinhada com o V7, ele é alinhado na vertical com o nó 7, e ele tem uma medida em Y de 2,91 m. Então, nós vamos criar um novo nó. Eu vou clicar aqui em algum cruzamento desse aqui, qualquer. Segurando em cima do nó 8, eu ajusto para 7,5 para X e 2,91 para Y. Então, tá aqui, né? O nó 8 aí já fica direitinho. Bom, e agora nós vamos chegar na metade da treliça, né? Nos primeiros 10 metros, já que o nosso vão é de 20 metros, é uma tesoura interessante. E vou fazer, então, o meu nó 9, né? O nó 9 a 10 metros aqui. Esse não tem segredo, porque eu já tenho, se vocês repararem aqui embaixo da tela, eu já tenho o 10. Né? Então, alinhado com o 7, eu cliquei no cruzamento sem precisar de nenhum ajuste. E agora, o nó 10, que vai ser lá em cima, ele vai ser o pico, né? O ponto mais alto da tesoura, que é a cumieira. E o nó 10, então, ele vai ter a maior medida aqui de 3,58, para dar a inclinação aqui proposta dos 15 graus pelo autor aqui dessa treliça. Então, vamos lá. Então, o nó 10, eu vou clicar aqui em algum lugar, clico lá no nó, clico em algum cruzamento, pressiono sobre o nó 10, e vou manter, então, para X 10 metros, e para Y é que eu preciso ajustar para 3,58. E edito. Tenho lá, então, alinhado com o nó 9, né, que vai ser o montante principal, o do meio, o maior. E já tenho, reparem, o alinhamento do nó 2 até o nó 10 do banzo superior já tomando forma. O montante mais externo aqui entre o nó e o nó 2. E já metade do banzo inferior já pronto. Então, a nossa tesoura começa a ganhar forma. O nó 11 para frente, agora eu tenho uma simetria, né? Não tem como a gente espelhar isso aqui num programinha desse. Então, a gente precisa ainda continuar com a entrada via coordenadas. Então, o nó 11, ele está aqui alinhado com o nó 9 no banzo inferior. E ele está a uma distância de 12,5. Então, eu clico lá no nó, clico no 12, pressiono em cima do nó 11 e ajusto 12 para 12,5. E 0 para Y, porque ele faz parte do banzo inferior. O nó 12, que vai estar alinhado na mesma altura aqui do nó 8, ele vai ter a medida do 2,91 na vertical. Né? Então, o nó 12, como é que ele vai aparecer? Eu aciono o comando nó, vou clicar aqui em algum ponto qualquer, né, próximo aqui de onde ele vai ser,
pressiono o nó 12, e a medida aqui, ele vai ser, né, se vocês repararem, ele estava aqui no 12,5, então o próximo é no 15, né, o próximo nó, o 13. Então, eu aciono o comando nó, vou clicar aqui em algum lugar, pressiono sobre ele e falo, olha, em X ele é 15, e em Y ele vai ter a medida de 2,91, são as coordenadas em relação àquele 00 que eu defini lá atrás. Perdão, aqui tem algum... Vamos voltar aqui. Eu vou segurar sobre ele. Na verdade, ele vai ser... Aqui ele está no 12,5. Ele vai andar aqui mais meio, mais 2, né? No 15, né? Tá certinho. Aí ele vai ser o 2,24, pessoal. 2,91 já tinha ido, né? Então, ele vai ser o 15 e 2,24. Pronto. Agora, nós temos aí, né, o nó 13, na realidade, ele é alinhado com o nó 6, né, aqui na mesma altura. Tá certo? Bom, aqui, deixa eu só fazer um ajuste, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. O nó 11, eu vou fazer o seguinte. O nó 13, eu tenho aqui o nó 12, vamos corrigir aqui só a coordenada do nó 12, que é 12,5, né? Então, pronto, agora eu descobri aqui a fonte. Então, tá aqui. E a altura desse nó 12 é que é o 2,91. Né? Então, tá aqui, 2,91, perfeito. Né? Agora ficou bonitinho. O nó 13, vamos só conferir, né? O nó 13 ele vai ser no 15. E depois do 2,91 ali, o 2,24. Então, aqui tá certinho. Então, era o nó 12 que estava ali causando a nossa confusão. O nó... então, nós fizemos aqui o nó 9, 10, 11, 12... Aqui eu só inverti, esse aqui seria o 3, né? Mas a gente pode seguir, se não vai dar problema nenhum. Eu vou, então, entrar com esse nó agora no 15, que está aqui, né? 15 para X e 0 para Y, perfeito. Vamos entrar aqui agora com o nó 15, que seria para X 17,5 e para Y 1,57. 1,57. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no 17, porque eu vou editar ele aqui para 17,5, né? 17,5. Editei. Então, já tenho aqui o nó 15. O nó 16, então, eu já coloco ele alinhado aqui e a altura dele vai ser o de 1,57. Então, clico lá no nó, clico aqui em algum lugar, pressiono o nó 16, falo que ele é a 17,5, tá feito aí, e para Y ele está a 1,57. E pronto, né? E a nossa brincadeirinha já vai chegando ao final aqui dos nós. De modo que o último nó, ele vai ser, vou clicar lá no nó, ele vai ser no 20, né? E esse é o penúltimo, né? E o último nó, ele vai, vou clicar aqui, de modo que eu edito segurando em cima do nó 18, 20 para X e 0,9 para Y. Pronto. De forma que nós temos aí as coordenadas já bem definidas, os nós da nossa treliça. Bom, pessoal, agora o que nós vamos... Então, reparem que a ordem da criação dos nós, ela não importa, né? Então, eu organizei assim, né? Ficou, às vezes, a numeração um pouquinho diferente do desenho que eu havia proposto, né? Se vocês observarem aqui, essa era a nossa proposta, né? Mas a ordem realmente não vai importar, foi só para uma questão de organização. Bom,
Numa segunda etapa agora, nós vamos inserir os elementos, as barras que ligam esses nós, né? Primeiro, nós vamos fazer a barra ou as barras do banzo inferior da treliça. Para isso, vocês vão clicar aqui no comando barra, que é o segundo ícone. E aqui você tem adicionar um membro, definir as seções desse membro e adicionar uma rótula, né? Nesse caso, eu vou adicionar um membro, lembrando que para análise estrutural, para obtenção dos esforços, não é necessário que se entre com um perfil ou um material definitivo ou exclusivo. Tá? Independente do material e da seção transversal, os esforços são os mesmos. Então, se eu fizer esses banzos aqui e elementos da treliça em seção de concreto armado 20 por 20, ou de diamante, ou de ouro, ou de aço, ou de madeira, o esforço normal nas barras será exatamente o mesmo. Então, por isso que eu não vou me preocupar em criar uma nova seção. Quando que isso vai ser importante para vocês? Quando for necessário verificar a deformação. Quando vocês quiserem os deslocamentos, aí sim, aí a inércia é importante, aí o módulo de elasticidade do material é importante. Para os esforços, que é o objetivo dessa aula, não. Então, eu vou acionar lá o adicionar membro, e a dica que eu dou para vocês é que eu preciso clicar num nó, preciso clicar no outro. Não vou clicar no nó 1 e no nó 17, por quê? Porque ele vai criar um elemento único e depois eu não consigo ver o que está acontecendo com uma determinada barra apenas. Ele vai criar uma barra contínua. Tá? Então, a minha dica para vocês, para não ter problema lá na frente, é clicar nó por nó, fazendo uma barra entre dois nós. Até para você rotular alguns nós da treliça, será importante que seja por barra. Até a inserção do carregamento também, lá na frente eu vou lembrar isso para vocês. Então aqui a dica vai ter esse trabalhinho de ter que acionar o membro aqui toda hora e clicar entre dois nós. Então, agora também não é nenhum segredo, né? Não é um trabalho também muito gigante esse, né? Lá, eu vou acionando o comando e vou criando os nós do meu banzo inferior. Então, a nossa brincadeira aqui está ficando bonitinha. Agora, vou criar as barras do banzo superior. Então, eu venho aqui. Então, fazer as barras individuais vai ter um benefício para nós com as atividades posteriores que a gente vai ter que fazer, como vinculação dos apoios, inserção dos carregamentos e demais atividades de análise. Tá? Então, o segredo, a dica que eu compartilho aqui com vocês é de fazer as barras individuais. Vamos fazer os montantes aqui agora. Então, vou adicionar aqui os montantes, clicando aqui nos nós. Nós estamos subindo aqui os montantes, então o trabalhinho é esse mesmo, de acionar o comando inserir barra ali a todo momento, o Add Member, né? É um aplicativo que ele não é brasileiro, por isso que ele tá tudo em inglês, né? Mas que também é muito intuitivo pela simbologia, né? Eu acredito que vocês não terão dificuldade em compreender o que significa cada coisa. E agora, por fim, nós vamos fazer aqui as nossas diagonais. Segundo o nosso desenhozinho lá proposto, eu vou descer uma diagonal aqui dessa forma, partindo da cumieira. Então, repare que a todo momento eu aciono o comando adicionar membro, né? Aqui eu vou adicionar um outro membro. A partir daqui, ela acaba subindo aqui, né? Não vou entrar no mérito de discutir se esse lançamento aqui, por enquanto, está bom ou ruim, né? Nós teremos outros vídeos um pouco mais específicos de dimensionamento e concepção estrutural, esse é o meu objetivo. E aí sim a gente pode discutir
até usando essa mesma treliça, né? De repente, outras sugestões melhores para poder lançar as diagonais, pelo menos, dessa tesoura. Bom, então reparem, fui conversando aqui com vocês e montei a nossa tesoura com os elementos que estavam faltantes, que eram as diagonais e os montantes. Bom, a geometria está pronta. Geometria está pronta, é um requisito de uma análise estrutural. E um outro requisito, se vocês lembrarem, é as condições de apoio. As condições de contorno exercem grande influência, para não dizer definitiva, né, no comportamento de qualquer estrutura. Então, nós vamos entrar aqui com o apoio no nó 1. Ele é um apoio proposto aqui de segundo gênero, se vocês lembrarem. Lá do outro lado, nós vamos ter um apoio de primeiro gênero. Então, vamos lá. O apoio já é no terceiro ícone, então a gente pode seguir nessa linha do tempo aqui, né? Então, eu vou clicar aqui, ele tem lá os diversos tipos, né, de apoio, desde o engaste até o apoio de segundo gênero, o apoio de primeiro gênero com liberação em X, com liberação em Y e com liberação inclinada. No caso, será um apoio de segundo gênero. Então, eu seleciono o tipo de apoio primeiro, clico no nó 1 e está pronto. Seleciono de novo o comando apoio. Agora vai ser um roller support, né, que é o nosso famoso apoio de primeiro gênero, liberando aí uma translação no eixo X. Muito bem. Então, dessa forma, as condições de contorno estão colocadas. Isso depende muito do seu projeto estrutural, da análise que você está querendo verificar, né? Não vamos também entrar nesse mérito nessa videoaula. De modo que me resta agora apenas inserir o carregamento e teremos já a nossa análise já possível de acontecer. Então, no penúltimo comando aqui, nós vamos inserir um carregamento sobre os nós do bando superior, como eu havia comentado, e aí é uma questão da gente calcular esse carregamento proveniente da cobertura, e nós vamos fazer o seguinte: no nó 4, no nó 6, no nó 8, 10, 12, 13 e 16, nós vamos inserir um carregamento de 375 kgf, e no nó 2 e no nó 18, que são os nós extremos, metade disso. Tá? Por quê? Porque o carregamento nos nós internos, vamos dizer assim, da estrutura, né? Esses nós recebem um carregamento maior por conta da área de influência, né? Da meia distância aqui entre um nó do outro, de modo que eu posso pegar uma área de influência para fazer o carregamento sobre o nó 4, por exemplo. E para o nó 2, nessa divisão de meio a meio, eu tenho apenas metade que vai sobrando para ele, então o carregamento acaba sendo dividido por 2. Então, vamos lá. Então, o carregamento nos nós internos de 375 kgf. Como é que vocês podem inserir o carregamento aqui usando esse aplicativo? Acionando o comando de carga, vocês têm carga pontual, deslocamento de apoio, que é o nosso recálculo de apoio, a possibilidade de entrar com carga distribuída e com carga momento. No nosso caso, é uma carga pontual. Tá? Então, essa carga pontual, eu vou acioná-la. E aqui, pessoal, diferente de outros programinhas que a gente tem, até o F-Tool, né? Nós não vamos clicar no nó. Então, como é que foi pensado aqui pelos desenvolvedores? Eu preciso selecionar a barra, por exemplo, entre o nó 2 e o nó 4. Eu seleciono a barra, e falo o seguinte. O nó 2, por exemplo, ele é o meu 0%, e o nó 4 seria o 100%. Então, depende de onde eu fiz a barra, de onde para onde. Então, eu teria uma carga, aqui está em kilonewtons, né? Não está em kgf, então os 375 kg-força que eu havia falado para vocês, convertido para kilonewtons, 3,75. Então, vamos falar que nós temos 3,75. Aqui há um ângulo, né?
Então, reparem que ele já está lendo aqui um ângulo para colocar essa carga se fosse inclinado, como o vento, por exemplo. No nosso caso, a gente sabe que esse ângulo ele é 90, né? Então, eu estou entrando com uma carga gravitacional. Para o vento, já estaria no jeito ali para você entrar, porque ele já leu a inclinação ali do nosso telhado. E olha só, eu gosto de entrar com essa porcentagem. Então, se você habilitar o porcentagem, você fala assim para o programinha: eu quero entrar com uma carga aqui no nó 4 que está a 100% dessa barra. Então, eu posso digitar aqui no 38.6365 ou simplesmente arrastar essa barrinha, que vai de 0 a 100. Então, eu ponho no 100 e coloco um ADD. E repare, ele já coloca aqui para mim uma carga. Bom, como o último resultado que eu observei nas minhas últimas modelagens antes de gravar o vídeo foi o esforço normal, o diagrama de esforço normal, quando você põe uma primeira carga, ele já te mostra a estrutura, né? Já o diagrama. Obviamente não é o diagrama final da nossa estrutura, porque eu ainda não tenho toda a condição de carregamento colocada. Porém, você vai acrescentando carga a carga e ele já vai mostrando uma alteração no comportamento da estrutura. Isso me chama muito a atenção nesse programinha. Me chama a atenção também nesse aplicativo a qualidade gráfica dos diagramas, né? A facilidade de ler os resultados, a cor, o acabamento. Eu particularmente sou fã, por isso que eu trago ele aqui para as nossas videoaulas. Muito bem. Então, esse mesmo carregamento eu vou entrar nos outros nós, agora de uma forma um pouco mais rápida, né? E vou sempre selecionando a barra e colocando 100% a partir de agora. Então, reparem, carga pontual, na barra entre o nós 4 e 6, de 3,75 a um ângulo de 90 graus, a uma porcentagem de 100%. Reparem que até a medida do 2,588 aqui, né, que é a distância diagonal entre os nós do bando superior, né, já está bem precisa, a inclinação está bem colocadinha, até porque não tinha erro por conta das coordenadas exatas, né, pessoal? Então, se eu colocar um adicionar, um ADD, ele colocou lá para mim. Da mesma forma que se eu acionar de novo esse comando e selecionar a barra entre 6 e 8, falar que também é 3,75, falar que é a 90 graus, falar que é numa porcentagem de 100%, e ADD, ele coloca lá. Aqui na cumieira, no nó 10, carga pontual, clico na barra entre 8 e 10, falo o valor da carga, informo o valor da carga, falo que é 90 graus, falo que é porcentagem 100%. Está adicionado. Agora faltam esses três aqui, então vamos lá, do outro lado, carga pontual, clico no nó 12, clico na barra, né? Então, pontual, clico na barra entre 10 e 12, falo que é 3,75, falo que é a 90 graus, falo que é numa porcentagem de 100%. Está adicionado lá mais uma carga. Então, reparem, é uma brincadeira gostosa de fazer, para quem gosta de estruturas, né? Para quem gosta de modelagem e de novidades, é bacana. É interessante você poder fazer isso de forma portátil, né? De forma, num aparelho, no seu celular, que hoje em dia faz de tudo, né? Pode ser agora, pode ter um programinha de análise estrutural com uma precisão fantástica e com resultados super confiáveis. Então, estou entrando aqui com a última de 3,75. Então, reparem que enquanto a gente está conversando aqui, eu já fui entrando aqui com as cargas, né, porque a mecânica é a mesma. E, para a gente finalizar, basta entrar agora com a carga no nó 2 e no nó 18, que é metade dessa.
sendo, portanto, 1,88 kN. Então, vamos lá. Acionar o comando carga, clicar no nó 2, perdão, olha eu aí, explico uma coisa e faço diferente, né? Clico na barra, entre 2 e 4, e agora, turma, eu vou fazer o seguinte, ele é 1,88, ainda 90 graus, só que a minha porcentagem, como ele é no início da barra, eu fiz a barra do nó 2 até o nó 4, então agora eu quero colocar no primeiro nó, então ele vai ser a 0. Percebam? A 0. E na hora que eu ponho um ADD, ele coloca lá a carguinha para mim. De modo que é uma carga, inclusive, que já vai entrar ali no montante e já vai descer já vai entrar na reação de apoio direto, né? Não vai ter nenhum efeito ali nos outros nós. Da mesma forma, então, olha só, acionando o comando de carga distribuída, clico na barra entre o nó 16 e o nó 18, informo o valor de 1,88, está a 90 graus, e percebam, a porcentagem agora, ó, do 16 para o 18, vai ser a 100%. Então, esse 0 e 100, ele vai depender muito de como que você fez a sua barra, tá? De onde para onde. Então, tem que ficar ligado aí com o que você fez. Bom, dessa forma aqui vocês têm já o panorama de geometria, condições de apoio e carregamentos propostos no nosso exercício. E o diagrama de esforço normal ele já foi colocado aqui para nós, mas se não tiver aparecendo o diagrama de esforço normal, basta vocês irem no último menuzinho, que tem um formato de um diagrama de esforço cortante, né? Então, representativo. E tem lá o primeiro, né? Que é o diagrama de força axial, mas poderia ter também o diagrama de cisalhamento, de força cortante, de momento fletor, né? E das deformações. Como não é o objetivo nosso aqui, né? Eu não vou falar um pouquinho das deformações, não. Então, se eu pedir, por exemplo, o diagrama de força cortante, é natural que nós não tenhamos força cortante nas barras, até por não haver flexão, né? Se bem que nós temos um pouquinho aqui, né? Principalmente nas barras, né? Uma coisa importante da gente fazer numa modelagem de treliça, pessoal, lembrando aqui, né, não pode deixar escapar, é eu ir em cada barra e aplicar uma rótula para que você modele os nós da treliça rotulados, né? É o mais próximo aí o que a gente faz em modelagem. Então vamos lá. Então eu preciso aqui acionar de novo aqui no comando barra, acionar aqui, adicionar uma rótula interna. E essa rótula eu vou aplicar onde, pessoal? Em todos os nós, inclusive o do apoio, tá? Então eu vou fazer o seguinte, acionei lá o comando de rótula e vou clicar na barra. Essa rótula eu vou falar para ele, olha, ele está, de novo, pela porcentagem, ele tem uma rótula no 0, olha lá, ficou vermelhinho. Ele tem uma rótula, eu clico na mesma barra, no 100%. Então, é o jeito, né, que o pessoal que desenvolveu o programinha bolou da gente se referir a determinado nó. É clicar na barra e se referir, por exemplo, a 0 e 100%. No caso, de novo, uma rótula para essa barra seria 100%. Porque em 0 já existe, né? Então, agora, uma nova rótula para essa próxima barra, também a 100%. Uma outra rótula para essa barra, também porcentagem 100%. Uma outra rótula para essa barra a 100%. Isso é importante, né? Então, repare que a mecânica é a mesma, né? Não tem dificuldade, é só... Acho que é uma questão de se habituar, né, a essa nomenclatura. Tá? Então, sempre aqui no comando barra, tá? Adicionar uma rótula
Eu clico na barra e falo para ele se é 0 ou 100%. Posso entrar com uma distância também, mas eu estou achando mais fácil ultimamente entrar com a porcentagem. Vamos lá então adicionar aqui para mais uma rótula, para essa última barra aqui do banzo superior, 100% rotulando, né? Agora, eu vou entrar aqui com uma rótula para essa barrinha aqui do montante, né? Que seria essa barrinha aqui vertical, a uma distância. E como eu criei ela de baixo para cima, ela vai ser a uma porcentagem de 0. Aí ele colocou aqui. Então, a gente rotula normalmente aí, inclusive o do apoio, tá? Inclusive o do apoio. E pronto, e continua aqui a brincadeira com o banzo inferior agora. Vou colocando aqui a 100%, porque eu fui criando da esquerda para a direita. Então, sempre no comando barra, a mesma mecânica. Aqui eu coloquei errado, né? Deixa eu voltar aqui. E eu inseri aqui essa rótula no lugar errado. Eu tenho aqui como, se eu clicar aqui no pórtico, né, que é o menu principal, eu consigo, no undo, eu consigo desfazer a minha última ação. Ainda bem que tem isso aí, né? Seria o nosso famoso Ctrl Z. Na barra de novo. Então, o meu erro aqui, se vocês lembrarem, foi deixar de 60%, né? Tem que chegar no 100% para ele colocar lá, porque não tem erro. É 100% da barra, né? Pronto, né? Mais aqui uma barrinha, cliquei lá. Lembrando aqui que eu tenho que clicar na barra. Há uma porcentagem, 100%. De novo, rótula, seleciono a barra, coloco porcentagem e vou concluindo a minha brincadeira aí de rótula, que é uma brincadeira séria, né? Isso define o esquema estático de uma treliça, de modo que a gente consiga modelar aqui uma treliça isostática, né? Que é o nosso objetivo aqui da aula desse vídeo, né? Então, essas rótulas aqui são fundamentais para você realmente não transferir momento fletor de um elemento para outro, né? Eu quero que os elementos trabalhem exclusivamente a esforços de compressão ou de tração. Pronto. Então, reparem, todos os nós da treliça estão rotulados, né? E agora sim, se eu pedir aqui no menu de diagramas, o diagrama de força cortante, que é o que está aqui nesse momento, realmente que tem alguns valores pequenininhos aqui, né, mas oriundos também do carregamento, né, inclusive do resultante, de repente, que eu tenho desse carregamento vertical. No entanto, o diagrama de momento fletor, ele é pequeno, né, ele é pequeno. Tá? Então, é o momentinho que surge ali. E o diagrama de esforço normal, que é o que nos interessa aqui para análise, ele está aí nessa cor roxa, de forma que se eu selecionar qualquer barra do banzo inferior, eu tenho, por exemplo, um esforço normal constante lá de 20,95 kN. Nessa barra aqui de 25,09, nessa aqui de 20,84, nessa aqui de 20,63, né? E se vocês modelarem essa estrutura no F2 ou em qualquer outro programinha para comparar, é um exercício que eu recomendo, até para praticar, né? Vocês vão reparar que os valores estão muito parecidos, com diferença na última casa decimal. Na segunda casa decimal. Aqui eu só chamo a atenção aqui para a gente finalizar nas reações de apoio, né? Como a estrutura ela é simétrica e o carregamento também é simétrico, né? Então, eu tenho simetria de carregamento e de geometria. As reações de apoio são idênticas. Então, eu tenho 15 kN
aqui no nó 1 e 15 kN no nó 17, né? Então, dessa forma, a gente conclui aqui a nossa aula, né, sobre a modelagem de treliço usando esse aplicativo muito útil, que é o FA2D Frame, o FA2D, né, que eu costumo chamar. Se você quiser receber mais vídeos como esse aí, né, se inscreve aí no canal, coloca aí no sininho, né, para poder receber as notificações quando a gente postar uma videoaula nova. Eu espero que vocês tenham gostado, preparei aqui esse exercício com muito carinho, né, com a intenção realmente de dar uma contribuição e mostrar essa ferramenta aqui que eu acho sensacional. Muito bem, até a próxima, grande abraço.